Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula, essa cujo assunto é gráficos, interpretação e regras gerais. Estamos na apostila número 3, aula 35, gráficos, interpretação e regras gerais, página 79. Então, os gráficos que analisaremos serão os gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então, aqui nós temos gráficos, posição versus tempo, velocidade versus tempo, aceleração versus tempo. Então, quais as características desse gráfico? Sempre que eu tenho um gráfico posição por tempo, ao analisar esse gráfico, eu verifico que com o passar do tempo, a posição que é informada através do eixo Y, ela está aumentando. Conforme o tempo aumenta, essa posição aumenta. Isso é característica de movimento progressivo. Então, eu estou no movimento uniforme e esse movimento uniforme é caracterizado como progressivo, tá bom? O móvel ele se desloca a favor da trajetória. Característica do movimento uniforme, nossa velocidade ela é constante, tudo bem? Como que eu determino essa velocidade? A partir do gráfico posição por tempo. Eu vou determinar a inclinação da reta, ou seja, a tangente desse ângulo formado por essa reta aqui, ó. A minha tangente dessa reta me informa a velocidade. Quando eu estou num gráfico velocidade por tempo, quando eu determino a área desse gráfico me informa o quanto esse móvel se deslocou no intervalo de tempo estudado, tá bom? Se for do tempo zero até um tempo t qualquer, então esse deslocamento aqui representa o quanto esse móvel se deslocou. No movimento uniforme, característica, a velocidade é constante, ou seja, nossa aceleração é nula, tudo bem? No movimento progressivo, nossa velocidade é positiva, a velocidade está na parte de cima do nosso eixo aqui, considerando o eixo X, parte de cima, parte de baixo, aceleração nula. Temos também a possibilidade de termos um movimento retrógrado, ou seja, conforme o tempo passa, a posição desse móvel ela vai diminuindo, tudo bem? Característica do movimento retrógrado, minha velocidade é negativa. Então, tem aqui o gráfico velocidade por tempo, o gráfico velocidade está na parte de baixo, tudo bem? Quando eu determino a área, eu calculo quanto que esse móvel se deslocou. Meu ΔS, que no nosso caso vai ser negativo, ele está voltando. Aqui, minha inclinação da reta me traz a velocidade e no movimento uniforme, velocidade nula. Então, nós temos, num gráfico, espaço por tempo, a inclinação da reta nos traz numericamente igual à velocidade. Num gráfico velocidade por tempo, a área abaixo da curva nos traz o deslocamento escalar. E num gráfico aceleração, quando eu tiver aceleração, tudo bem? Então, a área abaixo da curva vai nos trazer a variação da velocidade. Gráficos do movimento uniformemente variado. Característica do movimento uniformemente variado, nós temos agora aceleração, tudo bem? Da mesma maneira que eu apliquei para os gráficos do MU, vale também para o MUV. Então, a minha tangente da reta aqui, escolhi um ponto, tracei uma reta tangente. A inclinação dessa reta nos traz o valor da velocidade. Então, aqui no gráfico do MUV, eu vou dividir ele em dois tempos, até T1 e depois de T1. Até T1, o que eu verifico aqui? Que o móvel ele está retornando na trajetória. Se ele está retornando, então meu movimento até T1 ele é retrógrado. Conforme o tempo passa, a posição diminui, ele está contra a trajetória. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro intervalo, velocidade é negativa, representando aqui o até T1, minha velocidade é negativa. De T1 para frente,
Conforme o tempo passa, a posição aumenta. Isso é característica do movimento progressivo, tá bom? Então, do T1 para frente, minha velocidade é positiva. E todo esse intervalo, minha aceleração é positiva também. Eu estou com a velocidade negativa e essa velocidade vai diminuindo até chegar em T1, onde ele vai mudar o sentido da trajetória. Está indo para um lado, para e retorna para outro. Então, a minha velocidade vai diminuindo, diminuindo, até quando chega em T1, se anula, tudo bem. Aqui, se eu fosse traçar uma tangente, a inclinação dessa tangente seria zero, tudo bem? Porque seria uma reta paralela ao eixo X, e depois a velocidade começa a aumentar. Então, essas foram as características do gráfico do MU e do MUV. Agora vamos aplicar em exercício. Exercício número 1. Nos planos cartesianos fornecidos, os gráficos das funções a seguir, todas descritas em unidades do SI, Sistema Internacional, então velocidade em metros por segundo, tempo em segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Em seguida, identifique a curva obtida. Então, eu tenho um gráfico velocidade por tempo, e esse gráfico velocidade por tempo obedece às regras obtidas pela função horária da velocidade. Então, aqui nós já devemos identificar V é igual a V0 mais AT. Quem está do lado do T é nossa aceleração. Nossa aceleração é negativa, tudo bem. Se ela é negativa, a velocidade inicial é positiva, então a nossa velocidade ela vai diminuir. Isso é um gráfico de uma função do primeiro grau. Gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Para a determinação de uma reta, necessitamos apenas de 2 pontos. Então, vamos estipular primeiro, para t igual a zero, 25 vezes 0 é 0. Então, o primeiro ponto é 0,50. Estaremos aqui. Esse ponto identifica 0, ou vamos considerar 25, cada quadro de divisão dessa 25, né? 0, 25, 50. É um ponto aqui em cima. Qual outro ponto que eu vou adotar? Para t igual a 2. Para t igual a 2, 25 vezes 2, 50. 50 menos 50, 0. Então, meu gráfico ele é descendo e no tempo 2 segundos ele cruza o eixo X. Então, temos lá, ó. Aqui eu fiz outro gráfico, tudo bem? Então, eu determinei que cada quadradinho vale 10, 10, 20, 30, 40, 50. Então, no tempo 0, minha velocidade é 50. E no tempo 2 segundos, minha velocidade é 0. Tenho 2 pontos, tracei a reta. Determinado esse gráfico. Gráfico C. S é igual a 9 menos 20t menos 4t ao quadrado. Primeiro, é uma função do segundo grau. Função do segundo grau, devemos lembrar que o formato é uma parábola, e essa parábola, dependendo do coeficiente A, que é o número que está do lado do t ao quadrado, indica se essa concavidade é para cima ou para baixo. Então, identificamos que o nosso coeficiente A é negativo, então nossa concavidade é para baixo, tudo bem? Nossa concavidade é para baixo. Se o A fosse positivo, a concavidade seria para cima. Então, o que eu vou determinar agora? O meu x1 e x2, considerando 0, vou igualar essa função a 0. Para quais valores de t essa conta dá 0? Vou resolver Bhaskara e vou cair lá. X1 é menos 5,42, x2 é 0,42. Sei que isso daqui é concavidade para baixo, então meu gráfico vai fazer assim, ó, concavidade para baixo. Aqui é apenas um esboço, determinei 2 pontos. O primeiro ponto aqui, ó, um ponto, x1 menos 5,42 e x2 0,4. Opa, estou considerando só a parte positiva, então só tem um ponto, certo? Quem é outro ponto? Considero t igual a 0. Quando eu considerar t igual a 0, esse elemento some, sobrou 9, que é o C, tá bom? Característica do meu coeficiente C, ele indica onde o gráfico corta o eixo Y. Então, logo de início eu já sei que o gráfico tem que passar pelo ponto 9 no eixo Y, e através da equação de Bhaskara, determinando as raízes da função, eu determinei 0,4 da parte positiva. Exercício número 2. Nos gráficos a seguir, determine o sentido físico da inclinação.
o valor dessa inclinação. Então, para determinar a inclinação, nós vamos fazer a tangente, que é nada mais do que cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ficar unidades de medida do cateto oposto, metros por segundo. Metro por segundo dividido por segundo vai me dar metro por segundo ao quadrado, tá bom? M sobre S dividido por S, esse S sobre 1, passo lá para cima multiplicando, então ficou M sobre S vezes 1 sobre S, que vai dar metros por segundo ao quadrado. Então, o sentido físico da inclinação é minha aceleração. Metros por segundo quadrado é a unidade de medida de aceleração. Agora, o valor dessa aceleração, vamos só substituir os valores, tá bom? Inclinação sempre vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Que então nós temos o primeiro ponto, tudo bem? Eu tenho x1, y1. Para o segundo ponto ocorre num tempo posterior. Então, aqui, eu tenho x2, y2. Quais são as coordenadas desse ponto? X igual a 0, x1 igual a 0, y1 igual a 20 desse ponto. x2 igual a 2, y2 igual a 0. Então, coloco aqui, ó, y2 menos y1. y2 vale 0, y1 vale menos 20. x2 vale 2, x1 vale 0, então ficou menos 20 dividido por 2. Nossa aceleração é menos 10 metros por segundo quadrado. O módulo da minha velocidade está diminuindo para que ela diminua. Então, sabemos que a aceleração e a velocidade devem ter sinais contrários. Exercício número 3, no gráfico a seguir, determine o sentido físico da área. Na área, nós devemos calcular a área, né? Então, para calcular a área, eu vou multiplicar minhas unidades de medida. Então, eu vou multiplicar segundo por metros por segundo. Segundo vezes metro por segundo vai dar metro, unidade de medida de deslocamento escalar, tá bom? Agora, o valor dessa área em unidade do SI. Então, a figura representada abaixo do gráfico é um trapézio. Para calcular a área do trapézio, eu vou fazer base menor mais base maior vezes a nossa altura dividido por 2. Então, nós temos lá, vai ficar 6, que é a nossa base maior, mais base menor. Quem que é a base menor? É esse pedacinho. Como que eu obtenho esse pedacinho? Essa medida 5 menos 3, daqui até aqui, do 3 até o 5, eu tenho 2. Então, ficou 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 30, 120 metros. Pessoal, terminada a nossa aula número 35. Características gerais do gráfico, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.